Podemos começar? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma conversa no último dia de Exponaf. Vai ser um papo incrível para a gente falar sobre inovação no luto. E o nosso convidado, Omar Layunta, da Pax Domini, nada mais, nada menos do que o meu cunhado. E a gente vai conversar um pouco dessa experiência. Eu o convidei aqui porque o processo é muito bonito que a Pax Domini fez em termos de inovação, mas eu não gosto nem de usar a palavra inovação no luto, porque dá um sentido talvez mais tecnológico para muitas pessoas, mas um nível de atendimento humanizado de uma forma que hoje, quando eu entro ali nas estruturas da Pax Domini, converso com os profissionais, é como se eu me sentisse na Disney das funerárias, não por ser uma coisa alegre, mas por ser uma coisa 100% focado no cliente. Então, estaremos aqui, vamos desfrutar desse bate-papo com o Omar. E seja bem-vindo, Omar. Obrigado, Felipe. É a primeira vez que eu estou estreando assim, publicamente num evento de funerárias. Mas foi interessante o Felipe trazer esse tema para cá, porque uma coisa que eu queria colocar na cabeça de vocês é o seguinte: quem desconhece o passado está condenado a reviver. Tá? Então, muitas vezes a gente chega assim, vê o pessoal das funerárias aí fazendo coisas que a gente já fez lá no passado, e isso prejudica muito. O que o Felipe está querendo dizer é que lá na Pax Domini a gente trabalhou junto durante 8 anos, quando ele estava lá, e por isso que ele veio com esse know-how todo para dentro da Minas. Foi isso, a gente começou a trabalhar vendo o passado. E aí eu comecei a estudar tanatologia, que poucas pessoas estudam tanatologia. A gente é do mercado, mas muitas vezes muita gente não sabe de onde vem a lógica, porque tem a lógica, aquela coisa filosófica. E depois disso eu peguei e comecei a pôr em prática tudo aquilo que traria inovação para o luto, inovação para o luto funerário. O que a gente trouxe? Conceitos culturais, históricos. Não adianta a gente falar que no Brasil é possível hoje fazer um velório em residência? Não. Porque a maior parte dos brasileiros já moram em apartamentos, em prédios. Como é que você vai fazer isso em uma residência? É impossível. Aí, se a gente for olhar na história, era na sala de velório. Mas a sala de velório também tinha aquela coisa que ficava o pessoal geralmente dentro, geralmente fora. E foi daí que eu trouxe a ideia de um caracol. Seria a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta de pessoas que participam de funerais. O que é a primeira volta, Felipe? Lembra aquela primeira volta? A primeira volta é aquelas pessoas que ficam do lado da urna mortuária chorando de fato. Elas não enxergam nada. Elas estão emocionadas que elas não enxergam nada. Elas não sabem o que está acontecendo. Depois vem a segunda volta. A segunda volta é aquele pessoal que está preocupado com o falecido, mas está muito mais preocupado com quem está chorando ali na primeira volta. Não é? A filha está na segunda volta. E aí depois vem a terceira volta. Todo mundo sabe quem é. Aquele pessoal que conta piada, fala de política, fala de qualquer coisa, mas tem que ir daquele velório. Olha no horário e fala assim: nossa, meio-dia, deixa eu correndo lá porque eu tenho que voltar para o trabalho. Eu tenho que passar lá porque senão, né? A terceira volta.
E nisso, um belo dia, eu estudando, tentando convencer o pessoal que trabalhava comigo. Aí eu peguei o pessoal que trabalha comigo, vamos lá na Europa. Fomos na Europa. E chegamos lá e vimos que essas 3 voltas eram muito bem seguidas. Porque tinha ambientes para cada uma delas. E aí voltamos para o Brasil. Chegamos aqui no Brasil, o Felipe chegou para mim e falou assim: nossa, eu vi a solução para todos os nossos problemas. Vamos inovar. Aí eu falei assim: poxa, a gente tem uma coisa chamada cultura. Lembra da história que eu falei para vocês? A gente não pode esquecer da história, o que a gente passa, o que a gente passou, o que a gente viveu. E o que nós vivemos no passado? Casas. Eram casas. Era uma sala de estar, onde ficava a primeira volta. Na cozinha ficava a segunda volta. E no quintal, lá fora, ficava a terceira volta. Aí eu falei: poxa, então vamos montar uma casa de velório. Vamos montar uma casa de velório? Vamos montar uma casa de velório. Aí foi quando começamos a projetar. O Felipe ficou por conta do ritual, forneceria e tudo mais. Eu fiquei com a parte arquitetônica e construtiva. E aí depois o Felipe saiu, me abandonou, falou tchau, tô indo com Vinhos, né? E eu fiquei lá sozinho. Mas ele deixou um legado muito interessante, foi o ritual. Mas como é que foi agora na prática que a gente fez lá na Paquistão? Hoje nós temos casas de velório. O que é uma casa de velório? É uma casa, você tem sala de estar, você tem ambiente, você tem banheiro, você tem banheiros privativos, você tem isolamento, porque é difícil você chegar hoje num lugar onde tenha 2, 3, 4, 5 salas de velório. Aí você tá aqui chorando, o pessoal do terceira volta tá ali chorando por causa do... Chorando não, tá piada por causa daquele funeral, e de repente passa uma urna mortuária de outra pessoa ali na frente. É assim, não é? Então a casa de velório hoje na Paquistão em Goiânia, ela tem essa divisão, ela tem esse afeto cultural, esse afeto histórico, esse afeto, essa harmonização do que tem. Hoje, na casa de velório, a gente tem uma copa específica para aquela família, a gente tem uma sala específica para aquela família, a gente tem tudo para aquela família, uma casa. E aí você vai falar assim: não, isso não foi primeiro não, aqui em São Paulo não tinha a funeral house, mas tinha a funeral home. E também fizeram muito bem, porque eles pegaram e tiveram história. São casas de Belo Horizonte, por exemplo, é uma casa fantástica. Em São Paulo também é uma casa fantástica, histórica. Mas é a lógica e a experiência. A experiência é que conta. Porque na casa de São Paulo, aqui em São Paulo, tem algumas coisinhas que não dá, porque é uma casa histórica, porque, enfim, foram adaptações. E não foi só por isso que a gente pegou e estudou tudo, não. A gente visitou São Paulo, visitou Belo Horizonte, visitou a Espanha, visitou, percorreu o mundo inteiro. Foram anos de estudo para chegar onde chegou. Então hoje eu tenho uma certeza de que para a gente ter sucesso, aquilo que nós falamos aqui nesses 2 dias, 3 dias, é crucial. O tripé, a infraestrutura, pessoal e tecnologia. Se você chegar no nosso caso de velório hoje, você vai ver tecnologia, você vai ver pessoal, você vai ver infraestrutura. Se não tiver os 3, não adianta, a gente não consegue. Deixa eu compartilhar aqui e complementar, porque o processo de construção eu acho que vale a pena a gente comentar, né?
Foi interessante que a gente fez a gente trouxe a teoria, o Omar estudou muito sobre psicologia do luto, para entender o comportamento das pessoas dentro do velório, que é um comportamento complexo. E aí a gente rodou e foi experimentar foi conhecer algumas experiências. Quando a gente foi colocar a mão na massa, a primeira forma, a gente não chamou arquiteto para construir o espaço. A gente usou o Lego, peças de Lego, e a gente pegou um Lego do meu filho bem grande assim, e a gente falou como é que as pessoas têm que se relacionar dentro deste espaço. Por que o Lego foi muito legal? Porque a gente usou da liberdade de criação, exatamente para entender como é que essas relações tinham que acontecer. Porque quem está na primeira volta, ele está muito abalado emocionalmente e não consegue perceber nada. Vamos trazer aqui a persona, a viúva. A viúva não sabe que horas são, a viúva não tem noção do que está acontecendo ali, não tem fome, não tem nada, o emocional dela está no extremo. Na segunda volta, está a filha está muito sentida emocionalmente, a filha está preocupada com a mãe e a filha também tem que receber os convidados. A filha ela precisa de um espaço diferente do espaço que a mãe está ocupando. Então, lá na parte do homem, o lugar onde fica o falecido é um lugar menorzinho, pequenininho, mais reservado. Quem entra naquele espaço é um espaço de silêncio, é um espaço de respeito, é um espaço de concentração, de gratidão, de reflexão. Já o segundo espaço, onde a filha fica mais presente, a filha ela circula por todos os espaços. Mas o segundo espaço, que é o antessala, já tem uma despressurização maior, já se permite conversar melhor dentro daquele ambiente. Naquele segundo espaço, a filha está olhando para a mãe e a filha também está olhando para os convidados. E ninguém está atrapalhando a mãe. Por isso que a separação dos espaços é importante, porque tradicionalmente as salas de velório são grandes salões onde fica uma diversidade de pessoas com emoções diferentes frequentando aquele espaço. E aí a viúva se incomoda com certos barulhos, com certos comentários. Muita gente que está lá, que vai visitar um velório, não está abalado emocionalmente, mas a pessoa que está visitando um velório, um parente um pouco mais distante, um amigo, ele está lá para ser visto. E aí a gente criou o terceiro ambiente, que é o ambiente da terceira volta, que não tem uma relação sentimental muito grande, mas tem uma relação social. Então nessa terceira volta é onde realmente você pode falar mais alto, onde você consegue contar piada, né? Onde você consegue, e conta-se piada, a gente sabe disso. Poxa, quantas as pessoas, os familiares estão 2 anos sem se encontrarem, etc., 3 anos, 5 anos, e aquela é uma oportunidade para conversar sobre diversas coisas e reviver o passado. E essas pessoas estão nesse espaço e quando elas querem ser vistas, elas vão para a segunda volta e para a primeira volta, respeitando que aquele ambiente proporciona para elas. Em síntese, nas salas de velório, né, que a Pax Domini construiu, que o Omar construiu, são espaços que quem entra dentro do grande complexo que tem ali, da casa de velório, primeiro se sente num hotel. É uma recepção como se fosse de um hotel. Não tem nenhuma percepção fúnebre, não tem nenhuma percepção pesada, né? E quando ela vai entrar para a residência velório, porque o espaço lá são 3 apartamentos, né? São 3 apartamentos. Quando vai entrar para um dos apartamentos, naturalmente as pessoas se comportam como tem que se comportar, porque o espaço por si só já se comunica de como cada um tem que se comportar.
Então, a partir da construção, essa casa de velório lá em Goiânia, ela demorou para ser compreendida, porque tem uma questão comportamental, todo mundo está acostumado a ir sempre para os mesmos lugares. E hoje essa casa está num movimento muito grande, é prioridade de muita família. O retorno, eu sou de Goiânia, então eu convivo com pessoas. Eu tenho aqui a Andréia, a Gabriela, nossa videomaker. A gente vindo para cá, ela viajou com a gente, e aí eu conversando com a Gabriela, ela falou: nossa, minha avó foi velada, antes meu avô foi velado na Paquistão. E as coisas que eu escutei, né, da Gabriela, foi de uma beleza. Hoje ela fala: eu paro naquela casa quando eu estou passando na frente, eu desço, eu não conheço ninguém, mas eu desço só para cumprimentar as pessoas. Estou emocionado. Enfim, eu desço para cumprimentar as pessoas. As pessoas não sabem quem eu sou, mas essa experiência que eu tive nesse ambiente não foi uma experiência pesada e não foi uma experiência traumática. Foi de um nível de respeito que eu tive a segurança que meu avô estava em boas mãos. E eu acho que nós, como pessoas desse segmento, a gente acaba sendo mensageiro, né? A gente acaba tendo somos anjos de alguma forma, porque é isso que a gente causa nas pessoas. A gente é quem transporta, pelo menos para quem fica. Espiritualmente eu não sei, talvez eu nunca saiba, talvez um dia eu descubra, mas para quem fica, nós somos a representação de quem faz esse transporte. E construir espaços que permitem despressurizar esse momento, tornar este momento um ambiente de reflexão, de gratidão e de paz, é uma experiência que eu acho que merece ser vivida, merece ser compartilhado, isso que a Paquistão fez. Não se trata apenas de ter uma casa. Não é ter uma casa e não é ter cômodos, mas é como as pessoas se relacionam. E aí a gente começa a falar de micros detalhes, né? É um interfone que está dentro da casa, para que eu não tenha que me deslocar até a recepção. Então eu consigo falar com o interfone, porque eu não quero deixar minha mãe abandonada e ter que ir longe para falar lá na recepção. Eu coloco o microfone, o interfone ali dentro, né, de fácil acesso. E falando um pouco mais de cultura do ser humano, o que ele quer? O ser humano quer a eternidade. Nós queremos a eternidade. E a casa de velório da Paquistão também fez isso. Hoje você chega lá, e se eu perguntar para você qual o nome do seu tataravô, que o Panzinho acabou de falar aqui, a gente não sabe. Qual é o nome do seu bisavô? Você não lembra. Mas todo mundo sabe quem foi Machado de Assis. Todo mundo sabe quem foi Luiz de Camões. O Niemeyer. A decoração toda da casa de velório, que a gente comentou em Goiânia, foi nesse sentido também. De forma que você vai lá e vê obras de arte. Não é uma casa simples, é uma casa como se fosse um museu. Mas um museu de histórias que agradam as pessoas no momento do luto. É um museu que você pode refletir, é um museu que você pode se harmonizar em um momento tão difícil da sua vida. E aí, além disso, a gente pega os 5 sentidos humanos: audição, olfato, visão, tato e paladar. Os 5 sentidos humanos
foram cumpridos lá também. Você chega lá na casa da Glória, tem música ambiente, som instrumental, óbvio, para adequar qualquer região. Você tem pães de queijo, feitos na hora, cafés, chás, segurança, estacionamento. E também falaram, eu não sei se foi o Fábio Pancinha falando de estacionamento também. E é verdade. Você tem um tato, porque quando você começa a ter justificativas técnicas, inclusive, você justifica por que fazer uma tautologia para você poder pegar sem problema. Então, todos os aspectos sensoriais foram adaptados também. De modo que hoje a gente cresceu em 50% a quantidade de downloads que a gente faz. A gente fazia a quantidade X, agora a gente faz X mais 50%, que é muito bom.